Paz do Senhor, meus irmãos, estou muito feliz dessa manhã de estar com os irmãos para meditarmos mais uma vez a lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse trimestre os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. A lição desse domingo é a lição de número 7, que tem como título A Santidade de Deus. Irmãos, eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, porque falar da santidade de Deus é um privilégio e nós somos tão pequenos, né, diante de um Deus tão grande como o nosso. E eu fico muito feliz por essa oportunidade. No texto áureo, irmãos, nós vamos ler: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Está em Salmo, capítulo 29, versículo 2. Verdade aplicada: quando somos corrigidos pelo Senhor, é para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Os objetivos dessa lição, irmãos, nessa manhã, é mostrar a qualidade, a virtude de ser santo, ensinar que Deus não admite misturas ou contaminação, deixar claro que precisamos buscar a santificação. O texto bíblico, o texto áureo da manhã, se encontra em Êxodo, capítulo 15, e versículo 11, que diz: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Isaías capítulo 6 e versículo 2: E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E em 1 Pedro, no capítulo 1 e versículo 15, diz: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. Estaremos estudando nesse trimestre, irmãos, estamos estudando sobre os atributos de Deus, né? A gente já viu na lição 2 que fala um pouco sobre os atributos incomunicáveis, que são aqueles que distinguem Deus como Deus, que o tornam absolutamente inigualável. Nós vamos falar aqui nos incomunicáveis: a seidade, a autoexistência de Deus, eternidade, unidade, imutabilidade, infinitude, soberania, onipresença, onipotência, onisciência. E os comunicáveis são aqueles que a gente estamos estudando, podem ser encontrados traços desses atributos na personalidade do homem. Eles são nos aspectos morais, que é o amor, a graça, a misericórdia, a santidade e a justiça, que vai ser dado na próxima aula. Mas observe, irmãos, são encontrados traços no homem desses comunicáveis, né? Que não é na sua perfeição absoluta, são só traços encontrados. E a introdução, nós vamos abordar nesta lição, vamos meditar um pouco sobre a santidade de Deus, né? Desse Deus santo, e para a gente ficar precavidos e mais determinados a viver livre do pecado, né? Porque hoje as pessoas às vezes não conseguem buscar uma santidade porque vivem em desobediência à palavra, né? À medida que entendemos quanto o nosso Deus é santo, mais tocado ficamos em viver livres do pecado, a fim de se aproximar mais dele, estar mais perto de Deus. E estar mais perto de Deus, irmãos, é estar perto da santidade, né? Muitas pessoas hoje estão distantes de Deus, porque não buscam viver uma vida de íntegra, né? de santidade, não buscam viver uma vida para o Senhor Deus, né? No tópico 1 da lição, nós vamos falar um pouquinho sobre a pureza e a retidão de Deus, né? A gente falar de algo santo, né? A gente uma responsabilidade tão grande, porque nós, irmãos, estamos buscando a santidade todos os dias. Nós estamos buscando a perfeição, né? A santidade é um atributo que melhor expressa a natureza de Deus, né? O nosso Deus, em toda a sua essência, ele é santo. Se a gente viu ali todos os atributos de Deus incomunicáveis, eles
não teriam perfeição completa se Deus não fosse santo. Se a santidade de Deus não tivesse nele, aqueles atributos perderiam a sua perfeição, né? Então a santidade, irmãos, ela é tudo. Ele é o próprio Deus, é santo, o Deus que é santo, né? Ele é absolutamente santo, sua santidade é infinita e inigualável, né? Ele é santo em si mesmo, em sua essência, em sua natureza. Ele teria de deixar de ser Deus para deixar de ser Deus para deixar de ser santo. Ele não possui santidade, ele é a santidade, tá? Ele não possui, ele é a santidade. Na Bíblia há várias passagens que falam e exigem a santidade do seu povo, porque ele é santo. Nós olhamos isso no Velho Testamento e vimos isso no Novo Testamento. No Velho Testamento, em Levítico capítulo 19, versículo 2, ele fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Em Levítico, no capítulo 11, versículo 44, parte A e 45, porque diz assim: porque eu, o Senhor, vosso Deus, portanto vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, porque eu sou o Senhor e vos faço subir a terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus e para que vós sejais santo, porque eu sou santo. E no Novo Testamento, em Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Vejamos aqui, irmão, que a santidade está em Deus e deve estar em seus seguidores, né? Se nós olhamos a sua palavra, para seguir o Senhor Jesus, para ter relação com esse Deus tão poderoso, nós precisamos buscar a santidade. Os seus seguidores precisam buscar a santidade, né? Falar hoje de santidade no mundo tão corrompido como o nosso, irmãos, esse mundo não foi destruído ainda porque estamos aqui. Aleluia, nós somos o sal dessa terra. A terra não apodreceu ainda porque estamos aqui. Deus está aqui na pessoa do seu Espírito em nós, né? É por isso que há vida nessa terra ainda, há esperança para muitas vidas, porque Deus é amor e Deus quer que todos sejam salvos, né? No tópico 1, nós estamos falando sobre a pureza e a retidão de Deus. No 1.1, Deus é perfeito, Ele não erra e não tem falha alguma. A santidade e a pureza perfeita de Deus, que não tem mancha e nem pecado. Somente Ele é independente, infinita e imutavelmente santo, né? O intitulado o santo nas Escrituras, porque ele acha que nele é a soma de todas as excelências morais. Tudo que é de mais excelente da moralidade está em Deus, né? Quando nós olhamos para Deus, irmão, somente, nós começamos a ver a perfeição. Nós começamos a ver que Ele é perfeito e nós tentamos se aproximar porque nós ainda estamos num processo de santificação, né? A santidade é a excelência propriamente dita da natureza divina. O grande Deus é glorificado em santidade. Irmão, falar dessa lição nos deixa alegre, porque falar da santidade de Deus é algo tremendo. Essa lição é maravilhosa. Para você que não tem vindo na escola dominical, para você que não tem estudado a lição, irmãos, procurem ler a lição. Ela fala dos atributos de Deus, da graça, da maravilhosa graça desse Deus bendito que é santo, né? E falar dessa santidade, irmãos, Deus não se assemelha a nenhum outro Deus. A palavra diz: quem é entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Quem é semelhante a ti, Senhor? Glorioso, poderoso, magnífico em santidade. Irmão, tudo que está ao redor do nosso Deus, aleluia, todos os seus atributos, se não for a santidade, ele perde o esplendor, ele perde o brilho, aleluia. E nós, irmãos, se você brilha, é porque você tem o brilho de Deus na sua vida. É porque Deus está refletindo a sua glória em você. E você pode andar nesse mundo de cabeça erguida, porque você busca a santidade. A Bíblia diz que o nosso Deus é santíssimo. E ele diz assim, ó: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6, capítulo 6, versículo 3. Quando na língua hebraica quer dar ênfase a algo que se repete, olha bem, no português,
Nós, quando queremos dar ênfase a uma palavra, nós colocamos ela em negrito. Quando nós sublinhamos a palavra, queremos dar ênfase àquela palavra. No hebraico, eles repete as palavras. Mas observem bem, irmãos, o único atributo que repete 3 vezes na palavra de Deus é a palavra santo. Deus é completamente santo, intensamente santo. A santidade de Deus é intrínseca, ela emana de Deus, absoluta e perfeita. É a santidade de Deus. E ela é a palavra que é dada como ênfase em tudo da existência de Deus, né? Se Deus não fosse santo, ele não existiria. Não existiria um Deus tão perfeito como é o nosso Deus. Em Apocalipse, no capítulo 15, no versículo 4, diz assim: quem não temerá e não glorificará o teu nome? Ó Senhor, pois só tu és santo. Aleluia. Glorificado seja Deus. No crente, porém, a santificação não é um estado absoluto. Ela é um estado relativo, como a lua, que não tendo a luz própria, reflete a luz do sol, né? Deus é absoluto, irmãos. Nós precisamos da glória de Deus para buscarmos a santidade. Ele é santo na sua essência, ele é o próprio Deus. E isso é lindo, irmão, porque não existe Deus dado por homem, Deus dado nessa terra, deuses dado por homem nessa terra, que tenha esse atributo. Não existe, somente Deus tem esse atributo, somente Deus tem isso na sua essência. Deus é santo. Em Provérbios 9, versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Quem almeja andar com ele precisa andar em santidade a sua palavra e seguir a Escritura. Qual tem sido, eu faço uma pergunta para você, qual tem sido a sua postura quando estamos diante de um Deus tão santo? Como você tem andado? Como você tem se postrado diante desse Deus? Aleluia! Nós precisamos ter uma vida diferente, irmãos. Nós vemos hoje nesse Brasil uma corrupção no meio da política, no meio de tudo que você possa ver de ruim nesse país, homens brigando, discutindo, e um Deus tão santo que está no controle de todas as coisas. Muitos se enganam, a mídia se engana, os políticos se enganam que estão eles no controle. Quem está no controle é Deus. Ele pode mudar a situação da humanidade, Ele vai mudar a situação do homem. Ele tem mudado no dia que Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. E o homem, irmãos, quando ele olha para Deus, e Deus olha para o homem, antes de chegar no homem, Ele está olhando o Filho dele, Jesus Cristo, que nos purificou de todo o pecado. É por isso que você tem acesso a esse Deus que é santo. Aleluia, glorificado seja o nome de Deus. No 1.2, Deus é absolutamente isento de pecado. A santidade de Deus, irmãos, está acima da criação. Compreende a pureza moral de Deus, a sua impecabilidade. Deus não peca, não pecou e jamais pecará. Ele é completamente puro. Em Abacuque capítulo 1, versículo 13, diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, a opressão não podes contemplar. Tamanha a pureza desse Deus. Uma das palavras hebraicas mais usada para o santo é kadosh. A gente vê muita essa expressão kadosh, que significa santo, puro, separado. Deus é puro, Deus é santo, Deus é separado. Separar descreve a separação entre o sagrado e o profano, colocando-o à parte. A concepção hebraica, o sagrado é uma área pura, onde Deus pode morar, pois é o sacro santo, separado do ambiente profano, que significa ainda o outro, diferente, o oposto daquilo que é comum. Deus está separado, porque Ele é santo, Ele é absolutamente santo, aleluia, isento de todo pecado. A santidade fala da transcendência de Deus. A transcendência de Deus está acima, irmão, da criação, e não é limitado a nada que a gente possa ver no espaço de tempo desse mundo natural. Ela não é limitada. Deus é o único, distinto, e se compara à sua beleza, e nada se compara à sua beleza. Então, Ele não está limitado a nada que você possa estar vendo hoje. Ele está acima de tudo isso. Deus é separado de tudo aquilo que é contrário à sua natureza. Tudo que é contrário à sua natureza, Deus está separado. O pecado,
a humanidade. Somente quem é santo pode se aproximar de Deus. Aleluia. Quem quiser se aproximar de Deus precisa se afastar de toda a impureza do pecado que vos odeia. Precisamos ter uma mente, irmão, que em todas as vezes que fizermos qualquer coisa a Deus, estamos diante de um Deus santo, falamos, pregamos, participamos de live, participamos de mensagem, cantamos. Alguém precisa, quando você faz isso, você precisa estar buscando a santidade, porque você está diante de um Deus santo. Você está ouvindo a minha palavra nessa manhã? Você está ouvindo alguém falar aqui? Eu sou um instrumento, mas quem está falando para você é o Espírito Santo de Deus, através da minha pessoa, está falando para você, para que você precise ser santo, buscar a santidade, para que você possa ter comunicação com Deus. Você precisa se comunicar com esse Deus que é santo, que é perfeito, que é maravilhoso. Aleluia. Irmãos, para você, meu amigo que está me ouvindo nessa manhã, conheça a Deus, conheça Jesus. Nós estamos vendo no noticiário dessa manhã, você pode estar pensando o que aconteceu, né, a situação do prefeito da cidade de São Paulo, né, que está lá agora com uma situação irreversível. O que é a vida do homem? A gente começa a enxergar o que é a vida do homem, né? Que Deus tenha compaixão da família do prefeito, que Deus abençoe a sua família, né? Que está ali passando aquele luto, aquele momento de dor, né? Porque é irreversível. Mas quem tem Deus, ainda que chegue o luto, ainda que chegue a morte à sua porta, ainda que ela chegue, nós temos a esperança de um abrir e fechar de olhos, de estarmos na eternidade com Deus. Essa é a grande diferença, irmão, para quem tem Deus. Quem adora esses deuses que não tem força, não tem poder, qual a esperança que é dada por Ele? Deus te dá uma esperança nessa manhã da vida eterna. Deus te dá uma esperança nessa manhã de viver eternamente com Ele. Mas você precisa deixar o pecado, você precisa deixar esse caminho que você está vivendo nessa manhã. Você precisa buscar o caminho da santidade, você precisa buscar o caminho da retidão. Irmãos, às vezes alguns amigos meus me perguntam: Ricardo, como vai sua vida? Como vai sua casa, sua família? Vai muito bem, graças a Deus. Eu respondo. E eu faço a mesma pergunta para você nessa manhã: como vai sua vida? Irmãos, as pessoas às vezes olham para a gente e não conseguem entender, porque no meio de uma pandemia no Brasil nós estamos felizes, nós estamos caminhando, nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque faz morada nesse corpo permanente a pessoa do Espírito Santo que está comunicando com você nessa manhã e comigo e falando, aleluias, glórias a Deus, louvado seja o nome dEle. Ele se comunica, Ele fala, Ele expressa a alegria de poder habitar nesse tabernáculo que é o meu corpo. E Ele quer habitar no seu corpo. Aceita Jesus Cristo nessa manhã e você receberá o Espírito Santo como morada na tua vida. É isso que nos faz ser santo, é isso que nos faz ser diferente numa sociedade corrompida como a nossa, numa política destruída, num mundo destruído. Como que possa encontrar pureza em tudo isso? Através de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E no item 1.3, a santidade de Deus exige que Ele julgue o pecado. Se Deus aceitasse o pecado, Ele não seria santo. E os pecados do seu povo, adultério, idolatria, desobediência, sempre desagradam a Deus, que despertam a sua ira. Pois a sua única afronta, a sua santidade, afronta a sua santidade. Deus sempre advertiu Judá e Israel, quanto por meio dos seus profetas, que não brincasse com Deus. Porque Deus é amor, também é fogo consumidor, né? Em Hebreus capítulo 12, versículo 29, nós podemos ver isso. A santidade de Deus exige que a pena do pecado seja paga, né? O juízo de Deus é a segunda verdade não aceita e a prática das coisas erradas. A santidade de Deus é perfeita, portanto não há injustiça no Senhor em qualquer dos seus atos. Glória a Deus. No item ponto 2, nós vamos falar sobre a beleza e a glória de Deus, a sua santidade e a sua beleza dos atributos de Deus. Como todos os atributos seriam fracos sem a onipotência divina para sustentá-los, seriam todos desgraciosos, sem a santidade para adorná-los. Se não tivesse a santidade, todos os atributos não seriam adornados. Mas a santidade faz eles serem perfeitos. Se a santidade de Deus se maculasse, todos os demais perderiam a sua honra. Seria como o sol que perdesse a sua luz.
e ao mesmo instante perderia o calor, seu poder em virtude geradora vivificante. Como no cristão a sinceridade é o brilho de todas as graças, irmãos. Sermos sinceros e fiéis a Deus é o brilho, em Deus a pureza é o esplendor de todos os atributos. Se você quer ser santo, busque a pureza, busque andar em retidão, para que a justiça de Deus haja na sua vida, né, com perfeição. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu vou correr pelo nosso tempo, nós vamos estar aqui em 30 minutos tentando fazer um resumo dessa lição. A santidade de Deus não sofre alteração, no 2.1, a santidade de Deus é imutável como os seus demais atributos, não sofre variações nem oscilações, e o homem que anda nesse processo de santificação vai encontrar a perfeição. Nós estamos caminhando por um processo de perfeição. Enquanto a santidade de Deus não sofre variações, a santidade do homem precisa ser aperfeiçoada. O processo de santificação do crente é contínuo, enquanto estivermos nesse corpo corruptível. Todavia, uma das consequências da salvação é que Deus vê o crente como santo, ainda que a santidade dele precisa ser aperfeiçoada, porque Deus vê através do sangue de Cristo. Olha, irmão, que privilégio que Deus, através do Filho dele, ele nos enxerga como santos, vivendo para sempre com Cristo Senhor Jesus. Aleluia. No tópico 2.2, a santidade de Deus não pode ser violada, confundida nem questionada. Deus nunca foi visto em delírio moral ético de nenhuma espécie. Nunca foi visto. Aleluia. Quem poderá questionar a santidade do nosso Deus? Quem pode questionar a santidade desse Deus? Diante do silêncio de Deus, diante da angústia e do desespero, sem sentido, abandonado, Jó, que não blasfemou a Deus, mas fazia alguns questionamentos a Deus, né? Quando lemos o texto de Jó, capítulo 38, do versículo 8 e 15, quando Deus se revelou para Jó, e Deus demonstrou, porque Jó fazia alguns questionamentos, e Deus desafiou a Jó, desafiou pelo Criador a contemplar o mar e o sol. Deus ali nesse capítulo, ele fala uma palavra para Jó, pois ele não sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar, nada ele sabia, e das dimensões da criação. E ele fez uma pergunta: como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Como Deus alimenta os leões e seus filhotes? Se Jó não sabia como explicar, o que leva a pensar que poderia discutir com Deus, que é igual ou superior? O que leva a pensar você nessa manhã a discutir com Deus da criação, de todas as coisas? Jó, na hora, portanto, reconheceu o seu lugar em humilhar diante da majestade de Deus. Jó questionou a Deus, mas ele também soube reconhecer que não tem como questionar o dono, o Criador, o seu dono, o que te criou, o Deus da criação. Baseado na experiência de Jó, quem pode questionar a santidade de Deus, irmãos? Jó é o exemplo disso, claro, na palavra de Deus. No 2.3, a santidade de Deus é padrão e espelho para a sua criação. O homem foi criado à imagem de Deus e é capaz de refletir a sua semelhança divina. E assim como Deus se revela como eticamente santo, ele chama os homens para a sua santidade. Temos como promessa a manifestação de Deus na glorificação do seu povo, no livramento da criação, que se verá livre das imperfeições resultante da maldição edêmica, né? Por Adão veio o pecado, mas Deus trouxe um que resgatou-nos do pecado, que é Jesus Cristo. Eu não vou ler aqui, depois os irmãos meditem em Romanos capítulo 8, versículo 18 e 23. A santidade de Deus é manifestada e revelada a nós através de Jesus Cristo. No item 3, revelada a palavra de Deus. Somente a revelação de Deus em sua palavra e a ação do Espírito Santo é possível conhecer um pouco acerca da santidade de Deus, né? No 3.1 diz assim: a santidade de Deus faz o pecador, mas aborrece o pecado. A santidade de Deus requer a separação do homem do pecado, enquanto a justiça de Deus justifica e condena de acordo com a sua soberania. Deus ama a humanidade, mas quer se relacionar com ela. Porém, há uma grande barreira que impede Deus
e o homem, que é o pecado, são as práticas pecaminosas. E depois os irmãos meditam em Isaías capítulo 59, versículo 2, Romanos capítulo 5, 19 e Romanos 3 e 23, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, né? No 3.1, ainda, falando sobre a santidade de Deus, nos faz amar o pecador, mas aborrece o pecado. O pecado não afasta Deus e, consequência disso, traz sofrimento e condenação, porque todo que procede de Deus e todo sofrimento procede do inimigo. Nós procedemos de Deus, mas tudo que vem do pecado não procede de Deus, mas sim do próprio inimigo. Quando o homem se arrepende e pede perdão dos seus pecados, ele anda com Cristo e já não há mais condenação dele. E Romanos 8:1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em 3.2, a santidade de Deus se aperfeiçoa no caráter do homem. O homem só alcança a santidade de Deus quando ele tem a conversão genuína. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 e 18. O homem que é nascido de novo tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo, que é o comportamento humano, irmãos. Nós vamos ser transformados através da pessoa do Espírito Santo. No item 3.3, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João 17 e 17, podemos ver e apreciar essa linda mensagem em oração feita por Jesus para os seus discípulos. A santificação é a vontade de Deus para os seus filhos, porque é a vontade de Deus, é a vossa santificação. 3.3, é possível ser santo? Sim, é possível. Você deve ter o desejo de todo cristão de se parecer como Cristo, de andar como Ele, de buscar ser como Ele. Nós caminhamos para a perfeição todos os dias. O Senhor nos fortalece com todos os recursos necessários nessa vida para ser separado desse mundo, né? Depois os irmãos meditam em Romanos, capítulo 12, versículo 1, uma mensagem que é textual na nossa igreja em todos os cultos. E em conclusão, irmãos, estou chegando aqui ao final para concluir essa lição. Rapidamente, eu dei uma pincelada aqui pelo horário, porque aqui é uma mensagem só de reflexão para você, nesses 30 minutos, para você meditar nessa manhã de domingo. A santidade de Deus não tolera nenhuma forma de desobediência ou pecado, pois cheira mal às suas narinas. Deus não tolera, irmãos, nenhum mal, Deus não tolera nenhuma desobediência, nada disso pode ter relação com Deus. E se você está em desobediência, se você está em pecado, se arrependa nessa manhã, volte para o Senhor Jesus e busque uma vida de santidade. 2, toda sorte de iniquidade será eliminada da sua presença. Tudo que é pecado, um dia Deus vai voltar a essa terra. Grave bem isso. E quando Ele voltar, o pecado vai ser eliminado, porque Deus vai voltar. Grave bem isso. O controle está nas suas mãos e Ele vai voltar na pessoa do seu Filho Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. E 3, para encerrar, Deus espera que o pecador venha a ser levado e redimido no sangue de Jesus, seu Filho. Então, nessa manhã, eu quero te deixar um convite. Se você está na sua casa, dobre o seu joelho, aceite Jesus nessa manhã e fale: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Ele quer fazer morada na tua vida, Ele quer fazer morada na tua casa, Ele quer participar da tua família, Ele quer te dar um caminho certo, Ele quer te dar direção, Ele quer abençoar a tua vida. Se você tem uma vida errante nesse mundo, se tem uma vida de pecado, nesta manhã, se você está desviado, você que está desviado, volte para Jesus, ache guarida em Deus, porque Ele é a nossa solução nessa terra, meu irmão. Se você, meu amigo, procura solução nesta vida, não existe nenhuma solução a não ser através de Jesus Cristo. Então, nessa manhã, que Deus te abençoe, que Deus te dê saída, que Deus te abençoe a tua família, a tua casa, que você possa reconhecer que você precisa buscar a santidade. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado.